só que doidão que aparece. Beleza, vamos começar essa porra aí agora, vai gravar. Ó, então dentro do Visual Studio, eu vou lá no menu File. Você vê que tá rápido hoje. New. Beleza? File, New, Project. No nosso caso, a gente vai escolher um projeto. Um projeto web. Tá travando bastante aí. Deixa eu fechar até outros programas aqui que eu estou usando enquanto isso, para melhorar. Então aqui, ó, eu vou escolher aqui, ó, um projeto web e eu vou escolher aqui um projeto. Deixa eu ver aqui. Não, eu quero um web. Não quero um web. Aqui, ASP.NET Web Form Application. Beleza? Ó, eu vou escolher aqui um ASP.NET Web Form Application, tá joia? E aí eu vou chamar, a gente deu o nome de Racer pro projeto, né? Então eu vou chamar ele de Racer, vou clicar em Browse e vou escolher aqui o local que eu vou salvar esse cara. Então, ó, tá lá o corrida, vou salvar aqui. Aí eu vou colocar o nome dele aqui, ó, de racer.view. Beleza? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou separar esse projeto em vários outros projetos, tá certo? Eu vou criar camadas nele. Daqui a pouco a gente vai ver o que são as camadas. Então eu quero um Webform Application e eu vou chamar ele de racer.view. Por quê? Porque o view é a camada de visão, são as telas do nosso projeto e eu vou trabalhar com essas camadas, tá certo? Então, ó, ok. Beleza, ele vai criar o nosso projeto. Pode ser o ASP.NET Web Application. Nada de MVC, tá? O MVC é mais novo, mas assim, o nosso foco aqui não é desenvolvimento web. Então a gente só vai usar a aplicação web mesmo, normal. Porque a gente não vai usar muita parte de tela, tá certo? Então, é só mesmo para criar um projeto web, ponto final. Você vê que tá rápido hoje. Beleza, tá aqui, ó, o nosso projeto. Vocês nunca fizeram nada web, né? Só para eu saber, nada, né? Beleza. Então aqui, ó, no nosso projeto, ele já criou aqui pra gente um projeto com alguma coisa. Se eu quisesse um projeto vazio, eu teria que ter escolhido o empty ASP, mas eu não criei o empty. Então eu já deixei ele com alguma coisa criada, coisas que a maioria delas a gente não vai precisar, mas nós vamos precisar de alguma coisa. Então para já ter essa alguma coisa pronta, eu não escolhi o empty, tá? O que acontece? Aqui é uma página do nosso projeto. Essa página já está pronta. Eu vejo ela no código fonte ou source, ou split, né? O source é o código fonte. O split
eu vejo uma metade de baixo em modo gráfico e uma metade em modo de modo texto, né, o meu código. Ou eu posso ver em design, que aí eu vejo tudo em modo gráfico, tá certo? Aqui na lateral eu vejo os arquivos do meu projeto, né, a navegação todinha de arquivos, tá vendo? E desse lado eu tenho as ferramentas, né? Geralmente eu vou usar a Toolbox. Aí essa Toolbox eu posso pegar controles para arrastar aqui e criar as minhas páginas, tá certo? Bom, de cara, veja bem, nós vamos utilizar um modelo de desenvolvimento de projeto que é o MVC. Esse modelo ele separa o projeto em camadas. Ele separa na camada de Model, Viewer e Controller. A camada de Viewer é a camada de visão, é tudo que o usuário vê. Então, o que vai ser a camada de Viewer do jogo de vocês? O próprio jogo. Tá certo? Por isso que a gente não está fazendo com o ASP MVC, que é o mais novo. Porque a camada de visão é o jogo de vocês, tá certo? A camada de model é uma camada que vai fazer a transposição do modelo relacional do banco de dados, certo? Para o modelo orientado a objetos. Então, a gente vai criar uma camada de model. Essa camada de model, ela vai transformar em objeto as nossas tabelas lá do banco de dados. Beleza? Por quê? Porque o nosso modelo de banco de dados é um banco de dados relacional, porém a nossa linguagem de programação é uma linguagem orientada a objeto. Então são coisas diferentes. E aí, a gente vai trabalhar na camada de model simplesmente para fazer um depara de relacional para orientado a objeto, para a gente poder trabalhar e persistir esses dados. Persistir, no caso, é gravar no banco de dados, tá certo? Que mais? E a camada de controller é a camada que faz as operações de inserir, alterar, excluir, consultar dados, faz as operações de controle da tua aplicação. No nosso caso, é uma aplicação de jogo. Mas a camada de controle, por exemplo, eu tenho uma regra de negócio, eu tenho uma forma de bonificar, de pontuar cada coisa que o meu jogador, que o usuário lá vai fazer dentro do meu jogo. Então, eu posso programar essa parte na camada de controle. Então, para que serve isso? Eu já dei o exemplo da casa, né? Assim como você constrói uma casa com uma porrada de cômodo, para cada cômodo você guardar um tipo de coisa, ou para você ter uma determinada finalidade, a gente vai separar em camadas a nossa aplicação, porque cada camada, a gente diz que ela tem uma responsabilidade, ou seja, cada camada é para eu programar uma determinada coisa. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai, na verdade, agora, nós vamos adicionar uma segunda camada, que é a camada que a gente vai começar a trabalhar nela. Beleza? Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, na Solution, botão direito, Add New Project. Tá vendo? Eu vou ter 2 projetos dentro do meu jogo. Então, a minha solution é a minha solução. Essa solução, ela contempla 2 projetos. Por que 2 projetos? Porque aqui eu estou separando de fato em camadas. Então, eu posso pegar essa camada, por exemplo, de view, publicar ela em um servidor. E posso pegar essa outra camada que eu vou fazer agora e colocar em outro servidor. Eu posso colocar em computadores separados para que o meu jogo consiga processar mais rápido.
Entendeu? Então, se eu fizesse tudo num projeto só, eu teria que publicar num lugar só. Tá certo? Então aqui eu vou poder publicar a camada de view num servidor, a camada de controller, que é a que a gente vai fazer agora, dentro de outro servidor, a camada de banco de dados dentro de outro servidor. E eu ainda posso ter redundância entre eles. Então, e se eu quiser fazer em mais camadas, tem padrões de projeto aí que tem 5, 6 camadas. Se eu quiser fazer em mais e mais camadas, eu posso fazer. No nosso caso aqui, a gente vai colocar a camada de model e controller em um único projeto e nós vamos deixar a camada de view em um outro projeto. E posteriormente nós vamos fazer uma camada de web service, que vão ser métodos que vão estar disponíveis na web para você chamar de qualquer dispositivo que você crie o seu jogo para rodar nele. Tá certo? De qualquer plataforma, a gente vai poder chamar ali e não vai precisar reescrever aquela parte, tá certo? Então, de cara, a gente vai criar uma segunda camada. Eu vou dar o mesmo nome, né? Que é o nome do jogo, né? Racer, só que agora eu vou colocar .DAO. Esse DAO é a sigla de Data Access Object. Então, é uma camada, é um objeto de acesso a dados, tá certo? Então, para depois diferenciar quem está onde. Ele já está apontado para ficar no mesmo local, então eu vou dar o OK e vou criar esse projeto aqui. Eu nem vi se eu criei o projeto web, eu devo ter criado. Deixa eu ver aqui, web config, beleza, criei. Então, olha só, agora eu tenho dois projetos, tá vendo? Eu tenho um projeto DAO e um projeto view. Vejam que o view, ele está em negrito, certo? O nome dele. Por quê? Porque esse cara é o cara principal. Quando eu der play aqui, ó, vai rodar esse cara aqui. Tá certo? Aí eu já tenho que me preocupar com as referências. Quando esse cara aqui rodar, quando o view rodar, ele vai precisar acessar a camada DAO. Para quê? Para que ele possa pedir, ó, me traz os dados do banco de dados, certo? Ou grava essa informação que está na tela, ou verifica se esse usuário é válido no banco de dados. Então, a minha camada de view, ela precisa da camada de DAO. O contrário não vai acontecer. Mas a camada de visão, ela vai precisar da camada de DAO. Então, para eu deixar já visível, eu vou ter que vir aqui, ó, em Reference, beleza? Na camada de view, eu venho em Reference, botão direito, Add Reference, beleza? E eu vou adicionar a referência de dentro da solution. Aí, ó, vou marcar aqui, ó. Beleza? A partir desse momento, o meu projeto view passa a enxergar o projeto DAO. Então, quando eu compilar a minha aplicação, o que vai acontecer de fato? Vai acontecer que o meu projeto DAO vai virar uma DLL que vai ser inclusa no meu projeto view. Beleza? Então, automaticamente, toda vez que eu der o play, eu vou criar uma biblioteca DAO e essa biblioteca vai ser adicionada como referência na view. Certo? E depois, obviamente, quando eu for publicar esse cara, eu vou publicar a camada de DAO aonde eu quiser publicar. E aí eu vou fazer uma compilação trocando a referência, apontando para o local que ela já fica, e aí eu gero a minha publicação e publico ela. Aí ela já vai estar apontando para o lugar certo. Porém, essa referência, ela também acontece aqui, ó, no webconfig. Esse cara aqui é um XML que vai indicar onde está a referência. Então você só vai fazer isso a primeira vez, né, da sua publicação, para você ver os caminhos que vão estar indicados no webconfig. Depois disso, o webconfig ele vai ficar no servidor, você nunca mais altera ele.
você vai alterar os outros arquivos do seu projeto. Por quê? Porque o webconfig é o cara que vai estar configurado já para o seu servidor. Então, você colocou ele lá uma primeira vez, toda vez que você for atualizar a tua aplicação, você atualiza todos os arquivos menos o webconfig. Beleza? Porque aí ele já vai estar apontando para o local certo. Então, quando você compilar aqui, você só joga os arquivos que você precisa para o servidor e lá já vai estar funcionando, porque ele lê a referência do webconfig. Beleza? Tranquilo? Entendido isso aí? Só para tentar ilustrar, em jogos online, no RPG, o que acontece? Às vezes, quando o servidor ele vai dar, ele volta sem carregar tudo que teve no jogo. Para utilizar nesse tipo de situação, por exemplo, o jogo volta, você já consegue fazer o login, você consegue entrar, mas não aparece nenhum monstro. Aí com o tempo vai aparecendo os monstros. Porque eles falam que o servidor dos monstros ainda está voltando. Então, isso aí, o que acontece? Quando você fala quando o servidor cai. Então, quando o servidor cai, você perdeu todas as conexões que você tinha com ele. Então, essas conexões elas têm que ser refeitas para você trazer posicionamento de cada objeto, de cada coisa, para remontar a sua tela. O que geralmente o pessoal faz? O pessoal trabalha com thread. À medida que, por exemplo, você se conectou de novo, você vai criar um monte de thread para começar a trazer as informações para montar a sua tela. Então, não é só trazer informação, né? Você tem que trazer, você tem que fazer a solicitação, ela tem que ir lá no servidor, buscar no banco de dados, trazer para você, aí aquilo lá você tem que carregar, provavelmente você vai trazer objetos, então você vai ter que carregar esses objetos, e isso vai acontecendo simultaneamente com todo mundo que está jogando. Então esse processo acaba ficando um pouco mais demorado e aí por isso demora a carregar. Existem alguns macetes que você pode fazer. Por exemplo, eu estava vendo lá no doutorado, o cara fez uma pesquisa lá, que é o seguinte, ele comparou o que compensa mais, você criar uma porrada de thread e deixar as threads rodando, ou você criar um vetor de thread. E aí você vai rodando o seu vetor de thread. Então é como se você tivesse um array só de thread, e aí você não tem que ficar trocando de processo toda hora para todas as threads terem a ideia de que estão rodando ao mesmo tempo. E aí ele falou que na pesquisa que ele fez, ele ganhou bastante performance com o vetor de thread, ao invés de deixar uma porrada de thread. Aí tem também, por exemplo, a parte do banco de dados. Provavelmente, quem já estudou banco de dados, é muito comum o professor que está dando aula de banco de dados, o cara falando assim, faz uma consulta aí na tabela tal. Aí o cara faz select asterisco from o nome da tabela. Esse asterisco te ferra. Por quê? Porque ele tem que consultar, o banco de dados entende que o asterisco é para trazer todos os campos daquela tabela. Mas aí o que acontece? Ele tem que saber quais campos tem na tabela. Então, antes dele fazer o seu select, ele tem que consultar a base de dados dele para ele descobrir quais campos tem na tabela que você está querendo selecionar. E aí, quando ele descobre, aí que ele vai processar o seu select. Só que ainda tem uma outra coisa que é pior do que isso. Ele não consegue deixar aquela query sua, aquela consulta pré-compilada. Por que ele não consegue? Porque ele não sabe se da última consulta para a consulta de agora, se você fez alguma alteração na estrutura da tabela. Então você pode ter aumentado um campo, diminuído um campo. Então ele não sabe. Então ele não consegue deixar a sua consulta pré-compilada. Então toda vez que você fizer uma consulta, ou que 500 pessoas ao mesmo tempo fizerem a mesma consulta, ele tem que fazer todo o processo de parse, descobrir quais são os campos que tem na tabela, fazer todo o processo de parse, fazer tudo, para daí começar a buscar os dados e mandar para você.
Quando o cara faz a consulta, listando campo a campo e tal, e tem esse cuidado, usa campo com índice para colocar na cláusula OER, tudo isso vai agilizar a consulta e ele vai conseguir, o banco de dados vai conseguir deixar aquela consulta já pré-compilada. Então ela já fica como se fosse numa memória cache lá do banco. Então ele já sabe, opa, a consulta tal foi chamada. E aí ele não faz o processo todo de parte, ele já parte para trazer seus dados. Então, tem uma cacetada de coisas, assim, de boas práticas que você pode ir fazendo que vão diminuir esse tempo. Até a própria escolha do banco. Às vezes você tem um banco que ele é mais para... os bancos relacionais, eles são divididos em OLAP e OLTP. Os bancos, se eu não me engano, OLTP são os bancos que têm mais insert, delete, update, e os OLAP são bancos que têm mais consulta. Então eles são customizados já para melhorar a performance para consulta. Então, por exemplo, você vai dar um save, o seu save pode demorar lá, sei lá, 3 segundos para acontecer, porque você disparou uma thread para gerar um save e você continua jogando. Então, se o save for daqui a 3, 4 segundos, para você nem fica sabendo. Mas, na hora da consulta, você precisa trazer informação rápido, senão atrasa seu jogo. Entendeu? Então, tem várias coisas que você vai fazendo um tuning, né? Você vai dimensionando para chegar no melhor possível. Então, isso depende muito. Às vezes você faz de um jeito, o jogo cresce, aquele jeito já não é mais o melhor. Aí piora, a sua performance vai lá embaixo. Então, é difícil responder a pergunta, porque você tem que ir vendo no momento o que está acontecendo para você fazer o ajuste fino para não dar esse tipo de problema, entendeu? Então, assim, depende de como está estruturado. Tudo. A programação, o banco, a infraestrutura, tudo que você tem. O tamanho do projeto, a quantidade de usuários. Então, você tem que ver isso tudo. Beleza? Olha só, galera. Então, voltando aqui, do Vue, eu coloquei lá uma referência para o DAO, porque a partir de agora eu consigo, por exemplo, eu ainda não tenho nenhuma classe aqui no Vue para poder mostrar, mas eu consigo instanciar as classes no Vue, eu consigo instanciar as classes que eu vou criar no DAO. Então isso já melhorou bastante para mim. Aqui no DAO, eu não vou precisar dessa pasta images, eu posso apagar. Eu não vou precisar das páginas ASPX, tá vendo? Essas ASPX eu não vou precisar. Eu não vou precisar desse site. Isso aqui eu posso até deixar, mas não vou precisar. Deixa eu ver o que tem aqui no content. Temas, eu não vou precisar. Esse account aqui, eu não vou precisar, então eu posso apagar. Só para deixar ele um pouco mais enxuto, beleza? O que eu vou fazer aqui no DAO? Eu vou clicar com o botão direito, Add, eu vou criar aqui uma pasta, New Folder. Vou chamar essa pasta de Model, tá? E vou criar uma outra pasta, botão direito, Add New Folder, e vou chamar ela de Controller. Beleza? Então lembrando, do MVC, o Viewer vai ficar aqui e o Model e Controller vão ficar aqui. Beleza? Então de cara eu vou começar a fazer as minhas classes de Model. Por quê? Porque eu começo do Model, depois eu faço o Controller, para por último eu fazer as telas. Porque as telas, elas precisam da infraestrutura, senão a tela não funciona. Tá certo? Então eu vou fazer de baixo para cima. Obviamente o meu banco eu já fiz. Então eu vou pegar aqui, no meu banco lá, Racer, eu vou visualizar o meu diagrama aqui, para eu já escolher a ordem em que eu vou fazer cada
objeto meu lá da minha camada de model. Então, olha só, o carro, tá vendo? O carro ele não depende de ninguém. Então, eu posso começar a fazer a classe carro. Tá? Então, dentro do meu model, vou apagar esse aqui, vou fechar, né? Eu vou criar uma classe, beleza? E aí eu vou chamar essa classe de carro. A camada de model, e aí é bacana falar, essa separação em camadas, né, que a gente vai usar aqui, ela é bacana porque cada classe ou cada camada, você tem uma coisa específica para programar. Então, dificilmente você encontra a complexidade inteira do seu jogo num lugar só. Você não vai encontrar. Então, cada coisa que você tem que programar é muito simples, é muito fácil de programar. Então, olha só. Eu tenho que criar esses atributos aqui, olha, dentro da minha classe de model. Então, ó, o primeiro é code. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou digitar prop, vou dar tab 2 vezes, ó, tab. Pronto. Feito isso, ele já criou a minha property. O que é uma property? Vocês já estudaram orientação a objeto? Né? Já estudaram, né? Vocês sabem o que é encapsulamento, certo? Encapsulamento é uma variável privada que você tem 2 métodos de acesso, o get e o set. No Visual Studio, você cria uma property. Tá vendo? A property ela é pública e ela já tem get set. Então, isso aqui é como se eu estivesse criando uma variável e ela já tem get set. Beleza? Então, a minha property do código, aqui, ó. É a property código, ela é do tipo int e já tem get set. Beleza? Vou fazer essas properties para todos os dados lá. O modelo, velocidade máxima, então prop. Olha lá, aí eu troco aqui para string, né? Dou um tab, já vou lá, ó, modelo, beleza? Velocidade máxima, beleza, aceleração e estabilidade. Aí, olha só para a gente dar uma melhorada aqui, ó, o que eu vou fazer? SP help carro. Dou um F5, ele vai trazer a estrutura aqui da tabela carro para mim, tá vendo? Então, ó, a velocidade máxima é numeric. Então, ó, eu já estava fazendo a minha cagadinha aqui, ó, velocidade máxima, eu vou colocar aqui, ó, double. Deixa eu ver se tem numeric aqui. Não tem, é double mesmo. Double. Aí, ó, a aceleração é numeric, então a aceleração é double e a estabilidade é int, beleza? Então, olha só. A minha velocidade. Oi? Ali embaixo é a estabilidade. É estabilidade. Valeu. Estabilidade. Beleza. Então, ó, a minha primeira classe é isso aí. Todas as minhas classes da camada de model, elas praticamente vão ser assim. Tá? Aí, obviamente, para facilitar, e aí eu só faço se eu precisar. Eu posso construir um método construtor, que eu já seto todo mundo, para não ter que ficar setando propriedade a propriedade. Eu posso fazer uma coisa ou outra, um toString, para eu pegar os dados
da minha classe e já transformar ele todo em valores string, que isso vai facilitar posteriormente para eu enviar e receber esses dados, por exemplo, de um JSON. Então eu já posso, num toString, eu gerar um JSON. Todo mundo sabe o que é JSON? Não? JSON é um formato de dados que você coloca todo o objeto em texto puro. E isso facilita você enviar e receber esses dados. Então você envia no formato JSON e recebe no formato JSON. Você pode fazer, mas eu estou pesquisando aqui só para mostrar para você alguma coisa do formato JSON. Só para vocês verem. Então, assim, que é basicamente? Você cria uma string grande, só que aquela string, ela está formatada campo, valor, campo, valor, campo, valor. Então, você consegue mandar aquela string e o outro lado entender campo, valor, porque o formato está combinado. Então, você só manda string e recebe string. Essa string você pode converter ela num objeto, certo? Então você pode já instanciar um objeto. Então, por exemplo, eu mandei uma string de um tiro, aí eu coloquei lá o objeto tiro, posição inicial, velocidade inicial e sentido. E aí manda essa string. Você na tela do seu jogo, você recebeu essa string, você dela já instancia o objeto string. Então ele já sabe a posição inicial, a direção, a velocidade. Aí, dali para frente, você vai colocar a física do tiro e vai deixar o tiro rolar na sua tela. Ó, como sempre a internet aqui está ruim, assim que abrir a página para mostrar o JSON aqui para vocês, eu mostro e a gente vai programando quanto isso. Só para lembrar, nossa aula hoje até que horas? 10h45? Eu vou até 10h45 porque vocês tiveram intervalo antes. Beleza? Então, a ideia aqui é fazer assim. Aí, veja bem, eu vou fazer um exemplo de cada, porque não vai dar para fazer a classe de model inteira, mas eu vou fazer um exemplo de cada aqui. Bom, lá no nosso banco, né, eu tenho aqui o que? O jogador. Tá vendo que o jogador está relacionado de 1 para N com um carro. Porém, nós sabemos que a gente implementou de 1 para N porque não tinha como fazer de 1 para 1, certo? Porém, no nosso caso aqui, um jogador vai escolher um carro e ponto final. Vai ficar com aquele carro a vida inteira, certo? Então é de 1 para 1. Então vamos criar aqui o jogador. Só para a gente ver lá no... Então, ó, eu vou criar aqui um outro model. Ó. Nova classe, vai chamar jogador. Criei. E aí eu vou fazer lá, né? Prop, código. Vai ter agora login, senha, e-mail. Prop e aí, olha só,
O que acontece? Tá vendo aqui, ó, que um jogador escolhe um carro somente? É um carro, porque ele não vai poder ter uma lista de carros. Então um jogador vai estar associado no nosso jogo a apenas um carro. Então eu tenho que colocar a visão do jogador nas minhas classes de model. Então, o que acontece? O jogador, quando ele se loga, ele já sabe que ele tem o carro dele. Beleza? Então, eu vou implementar essa visão aqui, ó, dentro das minhas classes de model. Então, ó, prop, ó lá, vou criar uma property. Essa property é o carro do cara. Essa string não tem que ser minúscula, não? Então, aqui no Visual Studio você tem minúscula e maiúscula. Eu sempre deixo maiúscula porque é a classe string. Aí eu estou criando um objeto da classe. Porque a string com letra. A minúscula é um tipo de dado. Ali eu estou usando a classe string. Por quê? Porque aí esse cara já tem métodos que eu posso utilizar. São os métodos da classe string. Entendeu? Então aqui, ó, eu implementei a minha visão. Quando eu tiver um jogador, esse jogador já tem um carro. Então, de dentro do jogador, eu já consigo acessar o carro do cara. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Quando eu for criar uma corrida, eu vou criar uma lista de estatísticas para essa corrida e vou ter uma pista para essa corrida. Beleza? Então aqui, ó, quando eu for ver a corrida, na verdade, eu tenho que implementar a visão do jogador. O que é uma corrida para ele? Uma corrida para ele é tudo isso aqui, ó. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é igual o que eu monto ali, o que eu tenho no banco de dados, porque eu tenho na minha camada de model. Não é 100% igual. Por quê? Porque tem muita gente que pensa assim, eu vou ter uma classe carro corrida. Aí eu vou criar minha classe carro corrida lá. Não é. Porque nesse caso, quando você pensa numa corrida, você como jogador, como cliente, como cara que vai jogar o jogo, o que você pensa? Corrida é o meu carro com mais o carro de vários outros corredores dentro de uma pista. A gente vai correr, vai marcar os tempos e no final tem uma colocação. Então, quando você pensa em corrida, na tua visão, você tem esses caras todos aqui, ó. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer lá a pista, a estatística e a corrida. A corrida já vai ter esses caras todos aqui. Certo? Então, eu vou começar com a pista, porque a pista não precisa de ninguém. Então, eu vou criar lá no meu modelo uma pista. A pista tem nome, descrição e dificuldade. Opa. Então, ó, só para eu conferir, a dificuldade é int e aí número de voltas. Beleza. Criei a pista. Aí agora o próximo passo, eu vou criar estatística.
Aí, beleza. Aí eu vou criar aqui estatística. Tempo e carro corrida. Vamos lá. Opa. Então, ó, o carro corrida. Tá, vamos criar o tempo aqui. Deixa eu só ver aqui. O tempo é small date time. Não tem. Date time. Tempo. E aí, uma estatística. Ela é de um carro corrida. Certo? Então. O que eu vou ter que fazer aqui? Olha só, esses dados eles vêm relacionados no banco, certo? Só que aí eu tenho a ligação ali, ó, de estatística com a pista, com o carro corrida, a corrida e com certeza o carro do jogador. Então, que é o jogador, certo? Então, quando eu criar esse cara aqui, esse carro corrida, ele vai, na verdade, ele só vai servir para ligar esses dois aqui, ó, esses dois com o jogador, né? Ele vai ligar os três. Aliás, ele vai ligar esses caras aqui, ó, esses três. Ele vai ligar esses três e esse aqui, para depois sair a estatística. Então, a corrida, logo de cara, na verdade, ela é a união desses caras aqui, ó. Certo? Porque depois da corrida que a estatística é gerada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir criar a corrida. Eu vou deixar por hora aquela estatística lá, porque ela é de um jogador pista corrida. Tá vendo? Ela é de um jogador pista corrida. Então, essa estatística, ela é de um carro corrida. Certo? Mas, no momento, não adianta eu armazenar um carro corrida. Só porque isso aí não vai me servir. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui a corrida com data para a gente estudar como é que nós vamos fazer essa ligação toda aqui, tá certo? Então, por hora, está faltando aqui um atributo que é para eu ligar todo mundo aqui, beleza? Então, eu vou fazer aqui da corrida. A corrida tem o código e a data. Class, eu vou criar minha classe corrida. Prop. Opa. E o outro é data. Aí, vamos pensar o seguinte. Cadê aqui? A minha corrida, ela vai ter que ter
uma lista de carro corrida, certo? Porque o carro corrida é o cara que vai juntar todo mundo, beleza? Tranquilo? Só que esse carro corrida, na verdade, ele não, assim, em termos práticos, ele não vai me servir para muita coisa. Mas, enfim, essa corrida, ela vai ter que ter uma lista de carro corrida para eu saber quem que correu, e cada carro corrida vai ter que estar ligado a uma estatística, certo? A uma única estatística. Aí, assim, as coisas já começam a ficar diferentes. Porque a minha corrida, ela tem uma lista de carros corrida, que é, na verdade, a junção de pista com o jogador. Beleza? Só que aqui, olha só, um carro corrida está ligado a uma única estatística. Então eu vou ter que montar essa galera, mas esse cara aqui, ele não vai servir para muita coisa, ele só vai servir para eu percorrer os dados. Tá certo? Então eu vou criar lá o meu carro corrida com uma pista e um jogador, cada carro corrida, para eu ter uma lista aqui, ó, que embora não apareça, mas na minha classe de model eu vou ter que ter essa lista. Então eu vou ter uma lista de carro corrida aqui. Então tá vendo que eu tô, embora nesse caso eu esteja montando as classes, os dados que vão estar na minha camada de model, eles estão ficando diferentes da forma como está no banco de dados. Por quê? Porque lá no banco eu estou implementando a visão do jogador. Então eu vou criar aqui uma classe carro corrida. Vamos lá. Carro corrida. Aí essa classe minha carro corrida, eu vou ter o código dela, né? Porque eu vou precisar. Aí agora, veja bem, um carro corrida, ele tem só um jogador e só uma pista. Então aqui, ó, prop jogador e prop pista. Beleza. Fechei ela aqui. Aí, só que esse carro corrida, embora não tenha nada aqui, ele vai gerar uma estatística. Uma única estatística para aquele carro corrida. Opa! Então, o que eu vou ter que fazer aqui? No meu carro corrida, eu vou criar mais uma propriedade. Prop estatística. Beleza? Então, ó. O meu carro corrida, ele vai gerar uma estatística. Ok. Então agora eu vou ter que voltar na corrida, porque essa corrida tem vários carros corrida. E cada carro corrida vai gerar uma estatística com o tempo dele. Então eu vou voltar aqui, ó, na corrida e vou fazer o seguinte, ó. List carro. Opa. É uma lista. Essa lista minha, tá vendo que eu coloquei entre sinal de maior e menor aqui? É uma lista tipada. Então eu já sei qual é o tipo de objeto que eu vou colocar lá dentro. E aí eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar de carros. São os carros que vão estar na corrida. Beleza? Então, quando eu falo os carros que vão estar na corrida, é porque não são exatamente os carros, são o quê? São as informações dos carros que vão estar naquela corrida. Então, essas informações do carro vai me levar à pista, vai me levar à estatística e vai me levar ao jogador. Beleza? Então, vejam que a minha camada de model, né, que é a primeira camada que a gente está fazendo aí para a nossa aplicação, ela não fica exatamente igual ao que você fez no banco de dados. O que
infelizmente muita gente acha, né, que a camada de model ela reflete o banco, então tudo que você tinha no banco você só transcreve para a camada de model. Por quê? Porque na camada de model eu vou implementar a visão do usuário, como que ele vê a aplicação, como que ele pode visualizar essa aplicação e quais os acessos que ele tem. Então, eu vou ter que implantar isso para quê? É uma questão de integridade, inclusive, das classes. Por exemplo, eu não correr o risco de, sei lá, no ambiente, por exemplo, empresarial, um cara que não tem a visão de certa informação, ele passar a poder ver. Entendeu? Então eu implemento a visão que eu quero. Por exemplo, o chefe pode ver o quanto o empregado ganha, mas o empregado não pode ver quanto o chefe ganha. Então eu implemento a visão que o cara vai poder ter acesso àquela informação, mas o contrário não vai poder acontecer. Então aqui eu estou implementando a visão que eu vou dar no jogo em cima do meu banco de dados, tá certo? Então isso vai causar diferenças na hora de eu programar a camada de model em cima da minha aplicação. Então eu já estou fazendo a conversão e aqui eu já estou delimitando como é que eu vou ter que trazer esses dados do banco de dados para dentro da minha aplicação para poder preencher as informações nos objetos. Tá certo? Então aqui eu já tenho que ter isso em mente. Por quê? Porque na hora que eu começar a inserir, alterar, excluir, consultar informações do banco de dados, eu vou ter que ter essa visão em mente, porque toda vez eu vou ter que fazer as mesmas consultas para poder preencher os objetos da forma correta na minha aplicação. E quando a corrida estiver acontecendo, eu já saber onde pegar cada informação e mandar para o banco. Beleza? Então eu vou ter esse trabalhinho aí. Beleza? Galera, olha só, hoje foi mais explicação, a gente ficou com um tempo reduzido de aula por causa da apresentação lá, mas vai ser até bom que na sexta a gente tem 4 tempos de aula, nós vamos programar o acesso ao banco de dados. Então nessa sexta-feira, não faltem aula, vocês já vão sair daqui inserindo, alterando, excluindo, consultando dados do banco. Beleza? Tranquilo? Beleza, então, galera. Fechou. Até sexta. Bota a DLL lá na pasta. Se tiver que usar a DLL do